Meus amigos, desde Caracas do Sul, Venezuela do Sul, forte abraço para todos vocês. Vamos, sem mais delongas, ao tema de hoje, mas antes, pedindo a vocês que considerem inscrever-se, conferir quem já é inscrito, se continua inscrito, e também compartilhe com os amigos e também com os não amigos. Vá até a aba Seja Membro e se torne membro deste canal, é muito importante o seu apoio. Vamos falar hoje de esforço, os esforços, inúmeros esforços feitos pelo povo, mas também aí pelo Bolsonaro. Nessas eleições de 2024, notamos, hoje eu li a dados aí, qualquer coisa, que como que o presidente visitou, o ex-presidente visitou, visando as eleições municipais, mais de 90 municípios. Bom, parece que o resultado surtiu efeito eleitoral. Eu lia isso de um veículo de comunicação que pareceu que estava com má vontade em relação a esses resultados, mas dessas viagens do Bolsonaro, visitando, portanto, mais de 90 municípios, o PL, o problema é que não foi o povo, nem foi o Bolsonaro, o PL, pelo esforço do povo e do Bolsonaro, desses 90 municípios visitados, o PL obteve vitórias, obteve mais de 50 vitórias. O problema é o seguinte: a quem verdadeiramente está servindo os esforços do povo e do Bolsonaro? Essas vitórias, de fato, as obtidas no Senado em 2022, as obtidas também em relação a deputados, ao número de deputados federais em 2022, serviram e estão servindo ao povo, ao Bolsonaro, ou estão servindo ao centrão fisiológico, à direita permitida? A quem esses esforços e essas vitórias de fato estão servindo? Prometem que essas vitórias, esses esforços, os frutos desses esforços, que são as vitórias, servirão ao povo brasileiro, comprovadamente conservador em sua maioria, a um povo trabalhador que quer que o Estado cada vez menos atrapalhe, se não ajuda, pelo menos não atrapalhe, que quer que respeite as suas famílias, os seus filhos, quer que respeite as suas liberdades básicas de ir e vir, e não obrigarem a colocarem coisas em seus corpos sem sua autorização, de empreender, de manifestar-se, liberdade de expressão, tão cara e cada vez mais cara é liberdade de expressão. Então, eu sempre tenho dito, olha aí, o homem novamente teve ataque daquele problema que ele tem na pele, de tanto viajar para cima e para baixo, fez aí não sei quantas prefeituras de municípios pequenos, a capitais e também cidades médias, grandes, importantes, várias delas sendo disputadas no segundo turno, importantes, sendo disputadas pelo PL, pelos esforços do povo e de Bolsonaro. Capitais importantes poderão ficar nas mãos do PL. Agora, o PL está a serviço de quem? O PL está a serviço de quem? Esse governador que o esforço do povo e o esforço de Bolsonaro fez em São Paulo, no estado de São Paulo, em 2022, e que tomou posse em 2023, o Tarcísio de Freitas está a serviço de quem? Relembrando que o Ricardo Salles tem razão. Fazer pontes, construir estradas de ferro é muito importante. Eu mesmo tenho uma grande simpatia pelas estradas de ferro, pelo transporte ferroviário. Isso é muito importante, não é tudo. Se não defender em primeiro lugar os valores de um povo, as famílias, se não defender a moral, os bons costumes. O que é bons costumes? É você fazer como fazia Jânio Quadros, proibir o biquíni? Não, não é isso. Os bons costumes, está aí dentro dos bons costumes e da boa moralidade, por exemplo, os valores de não fazer malversação com dinheiro público, os valores aqueles valores, dentro dos bons costumes, se impõe também o respeito aos princípios da boa administração pública, que estão lá na tão sofrida Constituição, no artigo 33, caput. Vamos relembrar?
E isso serve não só para o governo federal, o executivo federal, mas também a Constituição impõe que todos os governantes, toda a administração, toda administração pública, federal, estadual, municipal, deve obedecer a esses princípios lá do artigo 37 da Constituição, qual seja a legalidade. Aliás, todas as instituições têm que obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Quantos dos eleitos por vocês, quantos dos prefeitos nesses últimos meses, anos daí das suas cidades respeitaram o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade? Este governo Lula respeita o princípio da legalidade, respeita o princípio da impessoalidade. Quando nomeou Cristiano Zanin, ministro do STF, o Lula respeitou o princípio da impessoalidade ou ele nomeou, ou ele desrespeitou? Ou foi uma decisão pessoal dele de nomear aquele que lhe fez um favor, ou trabalhou muito pelo interesse dele? Não é? Olha, a nomeação do diretor da Polícia Federal por Bolsonaro foi entendida como uma nomeação para um amigo e que teria desrespeitado o princípio da impessoalidade. Que foi um ato administrativo, então, segundo o entendimento do STF, um ato administrativo com desvio de finalidade pública e, por isso, anulou-a e Bolsonaro obedeceu. Eu li o decreto onde Bolsonaro concedeu a graça, tecnicamente chama-se graça, mas alguns chamam de um indulto, do perdão ao Daniel Silveira. Eu li. É um ato jurídico administrativo perfeito, não há vício nenhum. Mas o STF disse que houve desvio de finalidade, que Bolsonaro também concedeu a graça a Daniel da Silveira, não porque Daniel da Silveira foi vítima de uma decisão judicial arbitrária, de uma decisão judicial extremamente, vamos dizer, não era consentânea com a realidade dos fatos. Não, o STF entendeu que o Bolsonaro concedeu a graça, ou seja, o perdão a Daniel Silveira, porque era seu amigo, que houve desvio de finalidade, houve agressão ao princípio da moralidade e da impessoalidade. Não é? São coisas terríveis que estão acontecendo. Então, o famoso... eu me lembro de um homem experiente, até como Alexandre Garcia. Me lembro que depois das eleições do primeiro turno de 2022, ele disse: olha, o segundo turno será difícil, mas de qualquer sorte houve uma grande vitória. Esse Senado já é conservador. O Senado eleito é conservador e isso vai fazer grandes diferenças a partir de 2023. Qual é o Senado conservador que temos? Qual é o Senado conservador que temos? Nem os 31, 33 que foram eleitos, ditos e com rótulo de conservadores, logo depois se bandearam, vários se bandearam. Não, porque a Câmara é conservadora. Qual é a Câmara conservadora? Ela quer conservar o próprio status quo. Quer conservar as benesses de cada um deles. Então foi feito um grande esforço. De fato, se elegeu muitos enganaram os brasileiros, por exemplo, no Senado, e muitos foram eleitos com a bandeira conservadora. Foi uma fraude. Enganaram o povo. Disseram que eram melancia, mas eram jaca. Quer dizer, ficou mal, né? Melancia eles eram mesmo, mas uma outra gente que era melancia. Disseram que era um gato, mas era um lebre. E aí agora... Não, porque precisamos de um plano eleitoral municipalista. A vida ocorre nos municípios, então tudo começa lá. Vai Bolsonaro querer eleger, fez todo esse esforço e tal. E aí? A partir de 2025, esse número grande, realmente houve um crescimento grande no número de prefeituras para o partido onde Bolsonaro está hospedado, porque não é dele o partido, ele está hospedado. O partido é do velho cadeiro, Valdemar. Isso virá em respaldo da população, virá em socorro da população, esses mais de 15 milhões de votos. Foi o partido que mais obteve votos em números absolutos para as prefeituras nessa eleição. O PL, 15 milhões e tantos votos. 15 milhões de votos, mais de 15 milhões. Então, vejam bem,
Essas coisas servirão a quem? Essas aparentes vitórias da direita servirão de fato a barrar esse projeto que todos estamos vendo. Existe um projeto de país que o consórcio de poder está impondo ao país, que, bom, pensaríamos que uma vitória da direita pudesse servir, vitória que eu digo aí para prefeitos, vereadores, deputados, pudesse servir como um escudo, como um muro, um muramento contra essas investidas, contra as liberdades individuais da população brasileira. Nós estamos vendo a construção de um projeto extremamente pernicioso para a nação. E eles não têm o menor pudor em assumir isso e em estar todos os dias praticando isso. Estarem todos os dias praticando isso. Esses que estão aí com o poder na mão. Nós temos um ministro do STF, presidente do STF, que ele tem a pachorra de afirmar que ele, enquanto um ser iluminado, ele irá recivilizar a sociedade brasileira. Quem ele pensa que é, esse Luiz Roberto Barroso? Um incivilizado que chamou as pessoas de manés. Ele não respeita os contribuintes. Ele não respeita os contribuintes, chamando mais da metade da população brasileira de manés. O homem que já disse que eleição não se ganha, eleição se toma. O homem que já disse que ele derrotou um movimento que tem milhões e milhões e milhões e milhões de votos. Quando ele, nós derrotamos e tal. Então, é com pesar que devemos admitir que talvez esses votos todos que o povo se esforça e que o Bolsonaro aparentemente também se esforça para obter para a direita, lá atrás para deputado federal, lá atrás para senador e agora para prefeitos e vereadores, talvez não sirvam de nada. Sirvam só de fato como moeda de troca, não sei para quem, não sei para quem. A rigor, este governo de São Paulo, que foi conquistado com esforço do povo, com esforço, botando lá um desconhecido, que nem político é o Tarcísio, serviu para quem? Dizem que serviu para Alexandre de Moraes, por exemplo. O Tarcísio de Freitas, ele tem o direito de nomear o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas ele foi pedir permissão a Moraes, isso é sabido. Quem ele deveria nomear? E ele nomeou quem Moraes disse. Esse esforço monumental da população do Estado de São Paulo e do Bolsonaro para eleger o Tarcísio de Freitas serviu a quem? Ao Kassab, que hoje é quem verdadeiramente manda dentro do Estado de São Paulo. Mas agora o Tarcísio já surge como candidato a presidente, algumas matérias dizem, da elite. É a direita permitida. Vocês acham que Moraes vai preferir uma reeleição do Lula ou de Tarcísio, que pede a ele permissão para fazer isso ou aquilo? Ou Kassab, que é da mesma turminha de Temer, que é de Alexandre, ele vai adorar. O Tarcísio é o candidato do Xandão. É ou não é? É o candidato do Xandão. Olha, quantas prefeituras, e ainda está disputando o segundo turno, de outras tantas, quantas prefeituras, agora, finalizado o primeiro turno, tem o partido do Kassab? 800 e tantas. Quantos vereadores tem? O Kassab já disse, olha, nós temos ministérios no governo Lula, mas não automaticamente apoiaremos Lula. Vocês viram o Malafaia? Ou Virafolha? O Marafalha? Malafaia? Diz que o candidato dele é Tarcísio. É ou não é? O projeto é o cavalo de Troia Tarcísio. E vai enganar muitos de vocês. Porque vocês vão dizer, não, mas Tarcísio é legal, Tarcísio é de direita. Não. Agora eu fico perguntando. O Valdemar da Costa Neto está dizendo aqui, Valdemar da Costa Neto diz aqui o Pleno News, Valdemar sobre a opção para 2026, aspas, o número 1 da fila é o Tarcísio. Espera lá, até agora há pouco você dizia que o número 1 é o Bolsonaro, que vai reverter a elegibilidade, vai ter anistia para poder concorrer, etc. Anistia, que eu não sei pelo quê, mas ele sabe. Mas o número 1 era o Bolsonaro, agora o número 1 da fila é o Tarcísio. Passadas as eleições, ainda tem nem segundo turno, mas nem está respeitando mais ainda, não quer nem enganar. Ela está dizendo que não quer nem enganar mais o povo, já está dizendo que o número 1 da fila é o Tarcísio. Então o projeto é o Tarcísio. O presidente do PL analisou o eventual cenário, tal, lá vai. O número 1 da fila
no que tange ao apoio da sigla na disputa presidencial de 2026, é um cenário, é o Tarcísio. Entrevista a quem? A Globo News. O Velho Cadeiro dando entrevista ao Globo News, como também o Malafaia dando entrevista à Globo News. O melhor nome, tal. Então eu fico perguntando, quando o Bolsonaro faz um esforço desse, o povo em primeiro lugar, que fez o maior esforço, claro, para trazer tantos votos dessa suposta direita, e, por exemplo, você vê qual era, veja, a plataforma do Bolsonaro era uma plataforma muito, aqui no Gogó, no Papo, muito parecida com a do Nayib Bukele, que transformou a vida do povo de El Salvador para melhor. E agora a plataforma de Bolsonaro se resumiu a isso daí, a Tarcísio, o candidato permitido. Muitos de vocês dirão, mas é o que se pode fazer, ele é um homem só. Um homem só não. Ele é um homem que lidera, ou liderou, mais da metade de uma população de 200 milhões de habitantes. Que em 2018, 2022 obteve, olha a quantidade de votos. Alguns dizem até que obtinha mais votos ainda. Teve mais votos ainda. Então, devemos perguntar-nos também, se constatado que o plano Tarcísio é um plano da direita permitida, e talvez seja um plano até das pessoas ligadas a Alexandre de Moraes, etc., e Bolsonaro está compactuando isso, se aqui compactua, talvez compactue, talvez não, mas parece às vezes que sim. Bolsonaro está compactuando para quê? Será que todo mundo está ganhando alguma coisa? Não estou dizendo de dinheiro, não, estou dizendo de poder, estou dizendo de livramentos. E só o povo que sai perdendo nessa? Qual é a do Bolsonaro nesse plano do Tarcísio? E mais, se fala também ao mesmo tempo em anistia para o Bolsonaro. Ora, se Tarcísio for o candidato e Bolsonaro estiver anistiado, Bolsonaro sairá e que a senador? Então aí fica claro que foi feito realmente, se for assim, fica claro que foi feito um jogo com o sistema, foi feito um acordo com o sistema. E as pessoas do 8, e o Clezão, e todas as outras pessoas, e agora Bolsonaro, que nós já não podemos nem falar mais nas redes sociais, e agora que esse consórcio de poder está fazendo, desnutriu tudo o que havia de bom no país, então, se esses são os frutos, talvez a árvore não seja muito boa. Mas ninguém precisa fazer também o que o Malafaia está fazendo. Está muito feio. Dê seu like, inscreva-se, considere sempre conferir a sua inscrição, compartilhe com os amigos e com os inimigos, vá até a aba, seja membro, torne-se membro desse canal.